Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, principalmente, meus queridos, no seu coração. Seja aí bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal e desde já aproveita essa oportunidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva nesse momento, clique nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link aí e faça sua inscrição e também você possa estar compartilhando esses vídeos para parentes, amigos, aí, grupos, que é muito importante para aí, o crescimento do nosso canal. Quero estar trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Nós vemos hoje um movimento grande, sabe, hoje no meio do Evangelho, e nós vemos até vamos dizer, essas palavras, alguns movimentos, né, vamos colocar como institulados, né, como um avivamento, um pré-avivamento. Às vezes a gente para observar e a igreja ela precisa realmente de um grande avivamento, porque não sei se já existiu na nossa história, ou na história da humanidade, ou na história do cristianismo, um momento tão crítico, vamos colocar assim, dos cristãos, né, se aproximarem e se afastarem do nosso Senhor. O que nós temos visto realmente é isso, um cristianismo, cristãos em que, ao mesmo tempo em que nós vemos igrejas superlotadas, nós vemos pessoas afastadas de Cristo. Porque o fato de uma igreja ela estar superlotada não é o fato dessas pessoas, desse grupo, estar cheio de Cristo. E isso é um fato que nós temos visto hoje em nossa história. E nós paramos para observar, nós vemos a necessidade realmente de um grande avivamento. Mas será que tudo que nós temos visto é um avivamento, é um pré-avivamento? Eu não quero falar sobre avivamento, mas eu quero falar de um assunto que, para que aconteça o avivamento, eu tenho que estar vivenciando isso na minha vida. E eu queria estar compartilhando com você uma palavra em que Cristo ensinou no Sermão da Montanha. Lá no livro de Mateus, do capítulo 5, apenas no versículo 9, Jesus ele deu uma palavra que é muito importante para nossas vidas, eu creio, para a igreja atual em que nós vivemos hoje. Mateus capítulo 5, do versículo 9, em todo o capítulo 5, ele vem dando ali o sermão da montanha. Mas no versículo 9, é um versículo que me ressaltou os olhos, ao coração, e que falou muito comigo, em que ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, por que Jesus trouxe essa palavra? Não digo somente o fato de todo o contexto do Sermão da Montanha, porque naquele momento era muito importante, ele estava iniciando o ministério, até aquele momento ninguém havia surgido na história que falasse como Cristo, que se expressasse como Ele, não somente nos fatos dos grandes milagres em que Ele fez, mas como muitos ali disseram, nunca vimos ninguém falar como Ele. Jesus ele veio de uma maneira, falando de uma forma consciente, de uma forma verdadeira, de uma forma que mudava a mentalidade humana, o comportamento humano. E ele precisava falar isso. E ele estava falando ali para homens que iam ser os seus discípulos. Estava falando para um Pedro sanguíneo que logo adiante
em um dos fatos, antes da crucificação de Cristo, aquela grande perseguição ali que tentaram prendê-lo, ele corta a orelha daquele Malco, falando daquele João, que era como o trovão, aquele cara que era impulsivo, que pelo fato de não quererem permitir que entrasse, passasse por dentro das terras, ele queria que rogasse fogo do céu, matasse toda uma humanidade, um grupo. Aqueles dois irmãos que queriam um assentar à direita e à esquerda de Cristo, lá na glória. Então era para esse grupo em que Jesus aqui, ele tinha que preparar os seus corações, para que eles pudessem ser ali verdadeiros líderes e estar ao lado dele. Não é simplesmente pelo fato de eu estar sentado no banco da igreja, de eu estar sentado no púlpito da igreja, é que eu estou assentado, que eu estou caminhando ao lado de Cristo. Muitas vezes eu estou no mesmo ambiente que Cristo, ele habita, ele rege, ele domina, mas eu não permito que eu seja dominado por ele. Eu não estou assentado ao seu lado, andando ao seu lado. E quando o Espírito colocou essa palavra no meu coração, eu falei, Senhor, nós precisamos reavaliar os nossos conceitos, as nossas posições. Porque ele fala, bem-aventurados os pacificadores. E quando eu li esse texto, esse versículo, me veio esse tema: onde estão os pacificadores? Nós vivemos hoje no meio evangélico, irmãos, em que as pessoas não sabem o sentido das palavras da Bíblia. Elas não conhecem o sentido da palavra. E muito menos elas sabem o que é ser um pacificador. E raramente nós encontramos pacificadores. Por isso que o texto é importante, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Primeira coisa é entender onde estão os pacificadores, que é o tema dessa mensagem que Deus me deu. Onde estão os pacificadores, meus irmãos? Nessa igreja que nós vivemos, nesse cristianismo em que tem se corrompido com algumas coisas, irmãos, que o mundo oferece, com as facilidades que o mundo oferece, quando não, homens que se permitem debandear para outro lado, ainda se dizem conservar uma fé cristã. Mas eu quero falar desses pacificadores. Mas se eu não estou aos pés de Cristo, ao lado de Cristo, como eu posso ser um pacificador? Como eu posso ser esse pacificador, meus irmãos? Porque o pacificador, ele não é aquele que pacifica uma cidade. Pacificador não é aquele que pacifica uma comunidade, a igreja, os membros da igreja. A palavra pacificador, ela vem daquele que pacifica primeiramente a si mesmo. O pacificador, ele tem que pacificar primeiro a si mesmo. Porque se eu não for um pacificador de mim mesmo, eu não vou conseguir pacificar ninguém. Essa é a palavra de um pacificador. Ele restabelece a paz entre as pessoas, o pacificador. Mas o verdadeiro pacificador, ele vive, é como nós vivemos.
nessas guerras interiores. Temos visto nossas guerras exteriores em países, nações, polícia, milícia. Nós vemos as guerras ao nosso redor, vizinhos se degladiando, pessoas se degladiando por territórios, países, nações, líderes se degladiando por territórios, coisas que não nos pertencem, que nós morremos hoje, vai ficar tudo por aí. Mas as pessoas ficam se degladiando por coisas materiais. Mas o pacificador, o verdadeiro pacificador, não é aquele que pacifica uma nação, mas um pacificador, ele tem que ter aquela palavra no coração, em que nos ensina a carta de Gálatas: domínio próprio, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. É claro que tem alguns momentos em que nós até nos perdemos, às vezes, dentro de nós, devido a uma situação, a uma dificuldade, a uma crise, principalmente dentro do âmbito familiar. É o lugar onde, às vezes, nós, se não vigiarmos, não procurarmos esse domínio, esse reencontro com nós mesmos, a gente acaba até se descontrolando nesse ambiente que nós vivemos. Muitas vezes nós somos até provados fora do nosso lar, mas a nossa maior prova de nós termos essa mansidão, esse domínio próprio, benignidade, temperança, perseverança, é dentro do nosso lar. O nosso lar é a nossa maior escola, é o nosso maior ensino. É dentro do nosso lar, é no âmbito familiar. Porque se eu não conquisto tudo isso dentro do meu lar, não adianta querer brilhar luz fora do lar. Porque não adianta a gente muitas vezes ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria salvação. E palavras minhas, não adianta eu ganhar o mundo inteiro, ser um grande líder, um grande missionário, um grande pastor ou um grande apóstolo, seja qual for a minha credencial evangélica, se eu estou perdendo o meu lar, se eu não consigo trazer uma paz, uma estrutura dentro do meu lar. Então, por isso esse texto ele nos dá um ensino muito grande, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Por isso que ele nos fala que os pacificadores, eu só posso ser um pacificador se eu tenho essa paz dentro de mim. Eu posso passar por uma grande tribulação, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que existe uma paz dentro de mim. E é isso que nós precisamos. É buscar essa paz nos momentos de guerra, de confrontos emocionais, de confrontos, muitas vezes, que nós somos levados a enfrentar, a batalhar. Porque só assim, meus irmãos, como diz ali a parte B, nós seremos chamados filhos de Deus. Não é pelo meu falar em línguas, não é por eu curar enfermos, porque a Bíblia é muito clara, até nesse livro de Mateus, meus irmãos, em que ele diz, muitos chegarão diante dele dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas, Senhor.
E ele vai dizer o quê? Apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então não é por milagre, não é por maravilhas, mas é pela referência, pela essência de Cristo Jesus na minha vida, na sua vida. Talvez nós temos um dom maravilhoso, fazemos uma oração muito bem elaborada, temos uma palavra muito bem explicada, uma boa oratória, mas alguma coisa acaba fugindo, meus queridos, minhas queridas irmãs. E quando se trata de ser um pacificador, se você não tem paz com você mesmo, se eu não tenho paz comigo mesmo, como é que eu vou levar a paz, irmãos, a algum lugar? O pacificador, quando ele tem paz dentro de si, ele transmite aquela paz. Você não se envolve com assuntos que você sabe que vai prejudicar o reino. Nós vemos aí e temos exemplos vergonhosos de pessoas que, ao invés delas pacificarem, se deixaram levar, irmãos, pelos seus comportamentos insanos, insensatos, momentos de loucura, de insensatez. Por quê? Porque não tem paz dentro de si. E às vezes falar, eu sou um servo do Senhor, sou uma serva de Deus. Claro que pode ser uma serva do Senhor. A questão aqui não é o fato de ser ou de não ser. A questão aqui é de ser um pacificador, de ter paz dentro de si. Se busca essa paz para si. Porque o fato de estar dentro de uma igreja, estar falando em mistério, o fato de ser uma pessoa que fazem filas para você orar e impor as mãos, isso é muito bom. Você é reconhecido na sociedade cristã e na sociedade do mundo. Mas será que você tem sido ou tem sido uma pacificadora, um pacificador? Quando é o momento de você transmitir a paz, você tem paz dentro de si? Você tem um equilíbrio dentro de si, emocional, para poder transmitir algo que vai estruturar, reestruturar aquelas pessoas que precisam de você? Eu e minha esposa, nós temos uma amiga que é uma grande psicóloga. E uma ótima e grande psicóloga. Mas de repente ela passou por uma dificuldade, surgiu uma enfermidade na sua vida. E de repente ela não teve aquela estrutura que ela tinha ou que ela tem para ajudar os outros, para trazer para si própria. Ela entrou num conflito muito grande, num momento de descontrole emocional. Porque, irmãos, eu tenho que vencer. Não é somente o que os livros me ensinam. O que os livros me ensinam são maravilhosos, é muito bom. Você tem uma boa didática, um grande conhecimento. Mas o maior conhecimento, a maior didática é aquela que vem de dentro de você. Que você tem que reconhecer a você mesmo. Conhecer os seus pontos que você precisa vencer. Que essa palavra ela possa ficar no teu coração. Que você possa aí ser esse pacificador aí que tem paz com Deus.
E quando você tem paz com Deus, meu irmão e minha irmã, você semeia essa paz. Então seja um pacificador, uma pacificadora. E só assim, como diz o versículo 9, nós seremos chamados filhos de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus faça resplandecer sobre você a sua graça, o seu Espírito Santo, a sua paz, a sua bondade, a sua longanimidade. Soberano Deus, eterno Pai. Te louvo por essa palavra santa, essa palavra fiel, essa palavra que é digna, eficaz, que se compraz naquilo que ela é enviada. E nesse momento, Pai, eu sei que muitos que vão ouvir essa mensagem, vão assistir essa mensagem, estão talvez descontrolados emocionalmente, tribulados, passando por um período de guerra interiores e precisam, meu Deus, ser transformados, curados, ó Deus. Preciso de paz na sua alma, de paz no seu lar, de paz na sua família, de paz no seu ambiente de trabalho, de paz na sua sociedade, meu Deus. E muitas vezes, ó Deus, eles não sabem como fazer. Eu quero pedir, ó Deus, que nesse momento, ao ouvir essa mensagem, eles passem a ser um pacificador de si mesmo. Eles tomem esse controle, meu Deus eterno, através do Teu Espírito Santo no seu interior e possam vencer para a glória do Teu nome. Assim eu oro, eu abençoo esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça, te dê a vitória, em nome de Jesus, meus irmãos.